você está no canal Mais Pague. No momento, irei iniciar a leitura da primeira parte do terceiro capítulo do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias. Preparação. Tendo o chão dos valores e dos princípios a aplicar bem firme sob os seus pés, você estará bem alicerçado para pavimentar os lugares por onde estenderá os tapetes vermelhos de sua vida. A convicção obtida a partir da infância, do convívio nos primeiros passos na escola, as experiências de trabalho oferecerão muitas oportunidades para selecionar e aplicar estes princípios para abençoar sua vida. À medida que se desenvolver, reforçará a convicção que limites são proteção. Focalizar no seu propósito e permanecer no seu chamado é mais produtivo. Ampliar o conhecimento e continuar ensinável aumentará sua capacidade de analisar e tomar decisões. Valorizar o trabalho criará a musculatura profissional e multiplicará sua capacidade e resistência para começar e chegar ao fim de cada etapa de sua vida. Valorizar relacionamentos permitirá a você acumular um vastíssimo e precioso patrimônio de conselheiros, colaboradores e amigos com quem partilhar suas lutas, mas também seus sonhos e compartilhar recursos. E por fim, e não menos importante, reconhecerá pela experiência prática de vida que cooperar e obter cooperação exige reconhecer a competência e a autoridade de pessoas ao seu redor em todas as esferas de sua vida. No dizer de John Donne, poeta e pastor anglicano do século XVI. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte de terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano, e por isso não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Apesar de lutas, dores e desafios, minha identidade como filha de Deus na família, na sociedade, na igreja, foi sendo esculpida com a atuação dos meus precursores de forma firme e amorosa. Porém, jamais afundei na autopiedade, me lacrando como vítima ou desistindo de prosseguir. Ao contrário, a cada momento, firmando os passos nos tapetes vermelhos que me foram sendo estendidos, prossegui o roteiro dos sonhos que Deus me entregou até hoje para empreender esta deslumbrante viagem que é a vida abundante em Cristo. Tendo isso em vista, darei testemunho de algumas maneiras pelas quais creio que Deus foi me preparando para poder agir ao longo de minha vida, sem desanimar e passo a passo, sempre em frente, ir conquistando o que Ele tem preparado para cada um de nós. Adapte-se ao possível. Aprenda a estar em qualquer ambiente, discernir os limites do seu envolvimento e as formas possíveis de agir e interagir, quer seja na família, sociedade, negócios ou igreja. De modo saudável, isso aqui de adaptar-se ao que é possível é uma decorrência de valorizar o que temos em mãos para prosseguir aos nossos alvos. Muitos ficam paralisados, pensando e verbalizando. Se eu tivesse isso, não tivesse perdido aquilo, se fulano estivesse aqui, se cicrano não perturbasse tanto o meu dia a dia. Estes assim têm o poder de apenas se multiplicar mais e mais, paralisar você, minar todas as suas forças, sem que dê um passo para frente. Pode paralisar uma pessoa até quando ela tem tempo e recursos para sair de férias e se divertir, descansar, aproveitar a oportunidade. Mas se não escolher uma direção, uma linha de ação, as férias passarão. A indecisão vai transtornar o seu tempo e você terá sua vida tomada totalmente pelo desânimo, esgotamento e pela depressão. Aprender a adaptar-se ao que é possível ajudará você a estabelecer a sua própria trajetória. Como pregadora, conselheira e conferencista, preciso aprender a navegar em muitas águas diferentes. Eu posso entrar em uma igreja pentecostal tradicional, numa pequena comunidade ou numa grande catedral e me sentir igualmente preparada para abençoar e ser abençoada em toda oportunidade que me for dada para ministrar.
Como já citei, quando fui para o primeiro colégio nos Estados Unidos, lá já havia outros colegas portugueses que eram fluentes em inglês, por serem de segunda geração de imigrantes. Aproveitei a companhia deles, mas não poderia obrigá-los a ficarem à minha disposição o tempo todo. Mas reconhecendo esse diferencial, usei o sorriso, a simpatia, que eram meus únicos recursos iniciais para me comunicar com o grupo numa língua totalmente estranha para mim. Adaptei-me ao que era possível. Diferenciar, negar-se de anular-se. O bom entendimento do significado das palavras pode ajudar e muito as pessoas a aplicarem os princípios bíblicos em suas vidas e aprenderem através da leitura de relatos do testemunho de outras pessoas. Isto é importante, pois muitas vezes ouvimos e repetimos o que chega aos nossos ouvidos, mas esquecemos de filtrar o significado do que estamos recebendo. Negar-se e sacrificar-se é um exemplo. Negar-se é um ato voluntário, em geral, uma oferta que fazemos do que temos ou do que somos. Doamos tempo, coisas, escolhemos não ter ou fazer algo, visando um benefício maior. Sacrificar-se, entretanto, tem um significado diverso, de perda total, de anulação e de morte. Poucas vezes entendemos essa diferença, pois o sentimento popular é que mãe deve sacrificar-se pelos filhos e pela família, por exemplo. O próprio Jesus nos dá um sentido simples da distinção dessas duas coisas, pois ele sabe que homem algum poderia pagar o preço que ele pagou. Nesse sentido, ele nos ensinou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a sua cruz, mamãe, ok, mas sacrificar-se não. Sacrificar-se é a cruz de Cristo, pois como pecadores, a nossa morte nada acrescenta, mas a de Cristo demonstra o poder de sua ressurreição, pois ele, sem pecado, não poderia ser tragado pela morte. Por isso, ele entrega sua vida em sacrifícios e a toma de volta. Adaptar-se é escolher o que você pode fazer. Negando-se a esperar que tudo seja perfeito, ficando paralisado diante de uma situação que não é ideal, mas apenas uma utopia inconsequente. Portanto, se para você conquistar algo vai trilhar essa ideia de se sacrificar, isso não é muito correto. Não temos de nos sacrificar por nada, pois Jesus já se sacrificou. Eu tenho, então, que me adaptar, aceitar e assumir a carga que eu posso levar de modo simples, na medida da minha fé. Eu não posso ter a fé que em outra pessoa tem para as coisas dela. Não posso ter a fé que você tem. A quem estamos servindo? Por mais que na prática todas as nossas iniciativas revertem em favor de situações que envolvem pessoas, devemos compreender que servimos aos homens, mas porque estamos servindo a Deus. Desde o início, logo após a minha conversão, a participação nas atividades da igreja de uma comunidade portuguesa foi muito bacana. Eu gostava muito do ambiente, a maioria dos jovens da minha idade eram portugueses, e eu fui me adaptando a uma cultura aparentemente como a nossa, mas na realidade bem diferente, mesmo a língua tendo suas peculiaridades. Sempre muito comunicativa, aceitava as tarefas que apareciam, a começar por colocar as transparências no retroprojetor. Participar do teatro era mais próximo das minhas características de personalidade, e daí mais tarde comecei a cantar nos encontros e cultos. Penso que tudo isso contribuiu para um aumento tremendo da diversidade de participações e oportunidades para meu entrosamento. A igreja local estava em crescimento, pois era uma comunidade pequena, e pude fazer parte de inúmeras iniciativas que me preparavam para um futuro propósito de Deus nas esferas de minha vida pessoal, familiar, profissional e ministerial. Principalmente, foi auxílio para me adaptar ao possível em cada circunstância. Aceitar o possível nos torna cooperadores de Deus. Há uma expressão na América, social butterfly, que descreve precisamente as minhas necessidades da época. Eu procurava pousar em todo lugar que pudesse saciar minha sede de borboleta social, de participar de grupos e me comunicar alegremente com pessoas. Justo ou não, a restrição de convívio imposta pela senhora minha mãe acabou por produzir um resultado favorável para mim, o que me faz refletir que não deve ser muito apressada a crítica cruel, que se faz aos jovens que vão à igreja apenas para estar com a turminha. Afinal, essa restrição de que era possível para mim estar envolvida apenas em atividades da igreja abriu as portas para que eu tivesse não somente um encontro com Deus, mas também um treinamento intensivo em ser cooperadora de Deus. Deus escreve certo por caminhos que desconhecemos. Ele atrai uma pessoa de modo específico, válido para cada uma.
Para mim, devo reconhecer que funcionou a possibilidade de autointeração com outras pessoas, a sociabilidade do grupo, a possibilidade de manter contatos estimulantes praticamente todos os dias. Afinal, se fosse uma atividade na igreja, a priori eu estaria autorizado a participar, desde que não prejudicasse os compromissos escolares. A possibilidade de preencher energia de social butterfly estava em eu envolver-me cada vez mais nas atividades da igreja. Sirva, apesar das adversidades. Imagine um país invadido e conquistado por um exército inimigo. De repente, o general comandante da força invasora vai procurar um médico especialista numa doença incurável. Ele foi incentivado por sua esposa, que tinha uma empregada que trabalhava para ela, uma moça forçada a esse serviço que era de uma família pertencente àquela terra ocupada. Uma dúvida pode ter passado na mente daquele guerreiro poderoso. Como seria possível que um povo que havia sido conquistado, que não tivera forças para resistir, poderia possuir uma medicina superior à sua de sua terra? Mas a menina tinha esperança que aquele médico pudesse curá-lo daquele sofrimento, pois a sua reputação era conhecida de todos. Causa estranheza essa situação, pois a jovem serva, tendo de seguir a um inimigo de sua nação, talvez estivesse planejando algo maligno contra o seu patrão. Será que ela não estaria traindo aquele general poderoso para uma armadilha? Toda cautela seria necessária, pois a responsabilidade daquele comandante perante o supremo governante de sua terra era imensa. Imagine se ele morresse vítima de um erro médico intencional num hospital daquela terra ocupada. Além disso, que coragem daquela jovem, que estaria se prestando a um ato heróico, sacrificando-se pelo povo, participando de um complô para eliminar o comandante do exército invasor. Convicções e compaixão. Situações como essa geralmente revelam que os dramas pessoais são um vasto campo de luta entre as nossas necessidades, obrigações e convicções. Mas a dor, o desespero, o sofrimento permanente acabam influindo decisivamente em nossas decisões, ainda que tenhamos que lutar com nossos deveres, os nossos compromissos. Aquela mocinha era tão convicta da capacidade do médico, mas tão jovem ainda, que talvez nem se desse conta de que poderia ser acusada de traição pelos seus compatriotas. Afinal, por que estaria se esforçando por livrar de uma doença um inimigo tão poderoso? Que ela não se envolvesse no assunto, que ficasse quieta. Mas, ao contrário, ela teve a iniciativa de sugerir uma solução para o sofrimento do patrão, por pura compaixão. Aos olhos das autoridades daquele país invadido por uma força estrangeira, a moça que gozava da confiança do patrão estava diante de um grande dilema. Se ela participasse de uma ação para causar a morte do general, poderia ser presa e morta. E poderia haver uma grande revanche contra o seu povo. Se ela nada fizesse em favor dos irmãos hebreus, cairia em desgraça diante do povo. Diante dessa situação de grande adversidade, de alternativas de consequências tão ameaçadoras para ela, a menina optou por uma decisão sábia e corajosa. Ela decidiu de modo simples, ancorada numa autoridade superior ao poder opressor do inimigo e aos seus deveres de cidadã de uma terra dominada. Ela agiria segundo sua fé e confiança em Deus. Afinal, como hoje temos o registro bíblico de como o apóstolo Pedro explicaria situações semelhantes a essa. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. A heroína da fé, que sequer sabemos o nome e que nada se relata a respeito de sua vida, senão este diálogo com o general e a esposa, tem esse trecho de sua história descrito na Bíblia. Ela é conhecida apenas como a serva de Naamã, conforme o trecho de 2 Reis 5:19. Leia essa passagem. Nela você vai encontrar muitos detalhes dessa história que apresento. Em muitas ocasiões, quando tenho a oportunidade de pregar e ministrar para abençoar pessoas. O tapete da compaixão. Os tapetes de sucesso muitas vezes não são de glamour, mas tapetes de dores. Quando temos de entrar em determinado lugar para atravessar desafios com algumas pessoas. Ainda que seja demonstrar compaixão para com o nosso adversário. Daí o tema agora tratado, sirva apesar de adversidades. Jamais imaginaríamos os desdobramentos de pequenos gestos como o da serva de Naamã, pois aquele homem poderoso, tendo se humilhado diante do profeta, acabou se convertendo, e toda a sua família e comitiva oficial. Muito frequentemente, um tapete vermelho é um trajeto de dor, que você tem de trilhar, talvez até indesejável para você,
mas que se torna um tapete de conforto para as pessoas atravessarem um momento difícil. Olhando um pouco para trás na nossa vida ministerial, relembro situações quando, apesar da enormidade do desafio, tivemos a convicção, Hildo e eu, de que deveríamos permanecer firmes e enfrentar opiniões, desagrados ou críticas de quem quer que fosse, pois estaríamos aprendendo e exercendo a misericórdia de Deus em favor de outras vidas. Os tapetes vermelhos nem sempre são de alegria, mas eles não deixam de ser tapetes vermelhos. Mesmo os vales profundos, e vales são passageiros, lugares de travessia, transformam-se em oportunidades, mais do que nunca, de experimentarmos que Deus permanece ao nosso lado nesse caminho e que nada devemos temer. Salmo 23. Como diz um ditado em inglês, é tudo parte de um plano, que apenas reflete uma verdade bíblica. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O tapete da coragem. Outra jovem cuja história é apontada na Bíblia é Esther. Ela poderia ser lembrada por vários motivos relatados no texto bíblico. Por exemplo, pela sua posição no reino de Assuero. Poderia dar grandes festas no palácio e se fazer conhecida, e ser badalada como a preferida do rei. Quando Mordecai, seu parente muito próximo, a procurou, ela poderia ter se esquivado de tomar uma posição e apresentado argumentos para escapar do desafio e da responsabilidade que estava diante dela de defender seu povo da destruição pelo inimigo, o próprio rei. Coragem e ousadia são marcas de todos os que acreditam que Deus tem o melhor para cada um de nós. As palavras proféticas de Mordecai em Esther 4:14 apontavam para a oração de Jesus no Getsêmani. Agora está angustiada minha alma, e que direi eu, Pai, salve-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. João 12:27. Enquanto o inimigo está maquinando maldades e armadilhas contra a sua vida, criando embaraços para o seu caminhar, o Senhor está preparando o banquete, a festa, a comemoração da vitória. Há situações que desafiam permanecemos firmes no lugar e hora que Deus nos chamou a permanecer. Momentos de adversidade nos ensinam muito sobre a autoridade de Deus sobre nossas vidas e nos garantem que Ele sempre nos protegerá, aonde quer que formos. Quer seja no palácio de poderosos, quer seja servindo a um dos menores nessa vida, não há limites para os tapetes de honra que teremos estendidos para atravessarmos os vales de adversidades. Ajuste a sua estratégia. Existem momentos na vida em que estamos clamando a Deus para nos proporcionar um novo tapete vermelho, quando na verdade o desejo dele é ajustar nossas atitudes para enxergar os tapetes que já foram lançados em nossa direção. Indico para sua leitura o livro Ajuste Suas Atitudes, do autor Marcelo de Souza, meu irmão e pastor. Nessa obra, ele explica de forma objetiva os princípios práticos a serem aplicados em momentos de crise, onde tudo parece nos fugir ao controle. Com graça e sabedoria, o autor compartilha de estratégias que usou para fazer de momentos difíceis algo passageiro e não permanente. O livro nos ensina que, na maioria das vezes, o grande problema não são as crises, mas sim o que fazemos durante as crises. Ele afirma que nossas atitudes abrem portas para o trabalho transformador de Deus ou para influências demoníacas em nossa vida. Circunstâncias geram ações que podem contribuir ou inibir o projeto de Deus para nós. Isso dependerá da resposta que daremos a cada situação. As atitudes que tomarmos podem acelerar o processo do crescimento em Deus ou traçar o caminho para a nossa destruição. Muitas vezes, tudo o que precisamos para inaugurar o nosso tapete vermelho é um simples ajuste em atitudes, evitando cair no precipício. Pensando agora sobre as trajetórias que trilhamos em nossas vidas, será que estamos preparados para mudanças necessárias em nossas vidas? Será que conseguimos vislumbrar com segurança que devemos fazer correções de rumo para evitar desastre? Ou podemos nos enganar e permanecer numa direção que irá terminar mal? A Bíblia nos alerta que o auto-engano sempre pode acontecer, mas se guiarmos apenas movidos pelos nossos desejos e vontades, sem atentarmos para a experiência e sabedoria de mentores que desejam o nosso bem. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dão caminhos de morte. Igualmente, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança.
Poucas armadilhas são tão fatais aos planos humanos quanto a cegueira, causada por sucesso momentâneo. Basta um dia de boas vendas em um novo negócio e o jovem empreendedor inexperiente já começa a fazer planos de gastar o dinheiro extra que entrou na empresa. Deveria, na realidade, começar a fazer uma reserva. Pode acontecer também no âmbito da família, quando a renda aumenta significativamente e logo a família passa a aumentar seus gastos e elevar o padrão de compras e de qualidade de coisas. Nada de errado pensar dessa maneira, mas devemos ter feito planos com conselheiros que ajudem a equilibrar a visão dada por Deus com os modos de agir. Afinal, para todo o propósito há um tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Eclesiastes 8:6. Ou seja, fazer a coisa certa exige o tempo certo e a maneira certa para que as boas intenções não se transformem em armadilhas que podem conduzir a um precipício financeiro. Os cristãos, quer na família, nos negócios, devem estar cercados de homens e mulheres de fé, que sejam conselheiros equilibrados, mesmo que isso implique, algumas vezes, se sentir contrariado. Pois é melhor do que cair num buraco sem fundo, quando o carrinho despenca a ladeira abaixo e você não consegue frear e muito menos dar a marcha ré. Ah, se eu soubesse que ia dar nisso. É uma expressão que ouvimos demais quando as pessoas deixam de observar os sinais que há necessidade de um ajuste de estratégia. Então, alguma coisa precisa ser feita para que possa continuar a trilha num tapete vermelho de conquista e não num vale do desespero. Fé e planos. Para casais, quando Hildo e eu falamos sobre os planos pessoais e familiares, a gente tem apresentado o princípio bíblico: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Entretanto, chamamos a atenção que há uma combinação muito positiva de dois fatores. Primeiro ponto positivo é que o homem deve fazer planos. Fazer planos não é falta de fé, mas há a confirmação de que quem acredita está pronto a agir. Imagine Abrão, que creu que Deus poderia ressuscitar o filho Isaque, a quem ofereceria em sacrifício, e crendo contra toda a esperança humana que isso fosse possível, fez planos para levar Isaque para o local de sacrifício. O segundo e definitivo ponto é que, enquanto os homens fazem planos, Deus está ouvindo e prontamente irá dar a sua resposta a cada uma das dúvidas e alternativas que fazem parte de qualquer esforço humano. Se não planejarmos, se não levantarmos as hipóteses, se não formularmos alternativas, como receberemos a resposta certa dos lábios do Senhor? Escrevemos o que cremos e desejamos, e o carimbo da aprovação vem da parte de Deus, recompensando a nossa fé em oferecer a Ele nossos planos e sonhos para que Ele nos guie. E somos sempre surpreendidos, pois Ele nos concede infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E quando for da vontade de Deus, Ele mudará tudo e nos encaminhará em outra direção, melhor do que a que planejamos. E por isso devemos sempre estar preparados para um ajuste de estratégia. Uma palavra especial damos às esposas cujos maridos ainda não se converteram, que, sempre que for oportuno, orem e abençoem a atividade do marido, que no tempo próprio reconhecerão a bênção de Deus sobre o seu trabalho. Cultive níveis de amizade. No desenrolar da sua vida, você reconhecerá que cultivar níveis de amizade é uma ampliação direta do princípio de valorizar relacionamentos. Afinal de contas, de modo como somos bombardeados por uma imensidão de decisões que devemos tomar diariamente, como podemos agir sabiamente? Onde e a quem recorrer quando estivermos diante de um desafio para o qual não estamos prontos a oferecer solução? O que você prefere? Contar com pessoas desconhecidas ou contar com pessoas que você tem algum nível de amizade? Entretanto, você vai conseguir ter amizade com todo mundo? Se não dermos valor para as relações que temos hoje, então não teremos qualquer possibilidade de usufruir os benefícios mútuos no futuro dessas relações. Não se trata de interesses egoístas ou de fingimento, mas de reconhecermos que amizades profundas e testadas pelo tempo são verdadeiras joias preciosas em um mundo cada vez mais pobre de lealdades e de compromissos. A própria Bíblia realça, em muitos textos, o valor superior da amizade em relação a outros tipos de laços. Por exemplo, quando diz que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 18:24. A palavra nos ensina que não é pela qualidade, mas pela quantidade, mas pela qualidade da amizade que somos abençoados, a ponto de superar até o laço familiar entre irmãos. Obviamente, não é fácil que isso aconteça,
pois os irmãos, em princípio, já são os primeiros candidatos a serem nossos melhores amigos, se for possível cultivar mutuamente esta amizade. Amizade e intimidade. Um dos sinais mais importantes que revelam o nível de amizade com as pessoas é a confiança de podermos compartilhar nossa intimidade com a pessoa amiga. Quando Jesus começou o seu ministério, selecionou homens para serem seus discípulos. Como era o costume da antiguidade, os discípulos literalmente andavam com seus mestres e aprendendo com eles pelos caminhos que trilhavam juntos. Que tapete vermelho especial daqueles 12 homens tiveram ao caminharem com Jesus de um lado para o outro, ouvindo seus ensinamentos, observando seus milagres, aprendendo com seu exemplo pessoal. Esses discípulos também prestavam serviços ao seu mestre, principalmente no que diz respeito aos compromissos que envolviam a missão do líder. Contando com eles, inúmeras vezes Jesus pôde avançar no seu ministério com a colaboração deles. Ele teve quem emprestasse casa para pousar, lugares para refeições, recursos materiais, barcos para atravessar lagos e rios. Portanto, poderia apenas parecer que o relacionamento entre o mestre e os discípulos que se dava por meio de trocas de benefícios, mas de algum modo, baseado nos registros bíblicos, aparentemente Pedro, João e Tiago privaram de um pouco mais de intimidade com Jesus, pois este os permitiu participar de ocasiões de maior intimidade com o Pai, como no Monte da Transfiguração, Mateus 17,5. Em particular, João parecia então ter uma preferência maior ainda da parte de Jesus. Teria ele preferidos? Jesus resolveu essa questão de forma democrática, quando declarou: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz a seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15,15. Portanto, ele declarou que a condição de amizade era o critério mais alto para desenvolver laços com outras pessoas e que a confiança que abre espaço para a intimidade é uma medida desse relacionamento. Em algumas ocasiões, houve discussões entre os discípulos, quando concorriam para saber quem seria o maior entre eles. Você já pensou no motivo desse tipo de campeonato de egos? Talvez imaginassem poder impressionar Jesus, pensando que ele estaria prestes a inaugurar um reinado terreno, derrotando o poder romano. Os mais íntimos já começavam a disputar quem se sentaria nos lugares reservados ao lado de Jesus quando ele estivesse reinando. Houve até mesmo a mãe de João e Tiago que exerceu uma pressão no mestre para que ele escolhesse seus filhos para estarem à direita e à esquerda. Mateus 20:21. Jesus desviou da questão de mostrar alguma preferência a priori por qualquer um daqueles homens especificamente, mas acabou oferecendo-lhes um critério de avaliação. O maior não é senão o que serve a todos. Mateus 23:11. E o assunto teria de ser outro agora. Não o da exaltação de si mesmo, mas do serviço ao próximo. Obrigada por acompanhar a leitura da primeira parte do 3º capítulo do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias.